Nesse tempo de tanto ódio, e é um tempo horroroso, de muito ódio, como eu nunca vi antes, era o que eu vinha dizendo, nesses quase 70 anos eu não vi com os meus olhos. E antes desse tempo, de tudo que eu leio, conheço, pesquiso da história do Brasil, nós não tivemos também nenhum tempo que nem de longe tenha se assemelhado ao que está acontecendo agora. É um período híbrido de espírito ditatorial num ambiente de preservação ou tentativa de preservação democrática, onde os grupos e as alternâncias de interesse e de desejo se chocam nesse clash diário, o tempo todo, exaustivo, cansativo, que vai drenando as nossas almas, que vai deixando um monte de gente em estado de exasperação, semi-homicida e alguns em estado de atitude homicida, como a gente está assistindo. Isso aí é uma manifestação de um banquete de vampiros que nós estamos oferecendo a camadas e camadas espirituais que se alimentam disso. Aí você diz, escuta, Caio, você tem certeza que o que você está dizendo, de fato, tem a sua consubstanciação na Escritura? Eu tenho, do Gênesis ao Apocalipse. É que eu não estou aqui para isso hoje, não tenho nem tempo para isso. Isso era para ser um curso que eu pretendo ainda fazer e oferecer nos detalhes, e várias aulas, e mostrando na história esses desenvolvimentos, como é que aconteceram. Mas ficando aqui, entre nós, no dia de hoje, se a sua pergunta é essa, para eu não ter que falar tudo e me resumir a algo muito simples, que está aqui, por exemplo, nessa Bíblia grande da minha mulher, que eu consigo ler sem os meus óculos de grau, e eu não estou podendo, estou usando óculos escuros para me proteger das luzes, que o olho esquerdo ainda está muito sensível. Então, diz aqui Marcos, no capítulo 5, numa passagem sobre a qual eu já falei centenas de vezes. E tenho 3 ou 4 livros que têm capítulos a respeito dessa passagem, que em si é uma história lindíssima e forte para ilustrar o que eu estou dizendo. É daquele endemoninhado de Gadara ou de Geresa, que fica do outro lado do Mar da Galileia, onde hoje é a Jordânia. E Geresa está preservada, é uma das melhores ruínas para a gente visitar na Jordânia, e dá para só atravessar o Jordão, ir lá visitar e voltar para Israel. É fácil. É onde eu já estive muitas vezes, onde eu já falei sobre esse texto lá mesmo muitas vezes. E o que, de fato, esse texto de Marcos 5, do verso 1 até ao verso 20, está nos dizendo? É a história daquele homem que ninguém conseguia controlar, que era um endemoninhado, que quebrava correntes, cadeias, arrombava prisões, vivia nos sepulcros, se alimentava de tudo que aparecesse. Era um indivíduo que, nas nossas categorias, cairia num nível de descrição completamente mórbida e intragável. Ele vivia nos cemitérios, desenterrando covas, pegando pedaços de corpos, se alimentando de qualquer coisa que viesse. Era um bicho descontrolado há anos, e que ninguém segurava, e todos tinham pavor dele. Está aqui, depois você lê e entende. E aí, quando Jesus atravessou para o lado de lá, e chegou ali, e esse é um texto que me impressiona sempre tanto, que eu cheguei a escrever um musical chamado Musical do Gadareno, com 13 letras, mais ou menos, ou 14,
que já foi musicado uma vez, está sendo remusicado agora por um grupo de amigos, Tiago Arraes, o Leonardo Gonçalves, estão já provavelmente na última música, e eu quero lançar, mas fecha parênteses. Então, quando Jesus chega do outro lado do mar, que esse homem vê Jesus, ele sai correndo na direção de Jesus, correndo. E aí ele diz para Jesus, Jesus, Nazareno, tu vieste nos perder antes da hora? Por que que tu estás antecipando o nosso juízo? Aí Jesus olhou e foi andando na direção dele e disse, espírito imundo, sai desse homem. Aí o homem vem com essa palavra, por favor, tu vieste antecipar a nossa desgraça, o nosso juízo. E aí é quando Jesus pergunta, qual é o teu nome? É a única vez que Jesus pergunta a um espírito imundo, num ser humano, essa pergunta, qual é o teu nome? Jesus não faz anamnese de demônio, não fica fazendo pesquisa hereditária para saber de onde é que os bichos vieram. Não, ele sabe tudo. E demônio na vida humana é para sair, não é para ser objeto de uma relação de nutrição. De modo que ele vem e faz essa única pergunta nessa única vez, qual é o teu nome? Porque ele viu que havia uma anomalia demoníaca total na vida daquela pessoinha, aquela criatura humana, daquele indivíduo miserável aos extremos. E aí a resposta que o indivíduo deu foi, legião é o meu nome, porque nós somos muitos, legião. E é interessante que é uma declaração política, e política, porque era também uma denúncia, porque as legiões romanas estavam ali acampadas, já havia pelo menos 60 anos que elas estavam acampadas em vários lugares da Palestina. E ali era um dos lugares aonde havia uma legião romana, com os seus 5.000 homens, 6.000 homens, 4.000 homens, dependendo do tamanho da legião. E antes da legião romana estar ali há 60 anos, com o tacão, com a pata romana em cima daquela comunidade, aquela mesma comunidade humana, aquele grupo, tinha sofrido os últimos 300 anos opressão de forças políticas antagônicas. Por exemplo, em primeiro lugar, chegou Alexandre o Grande e dominou toda aquela área e colocou todos, em toda a região da Grécia, da Mesopotâmia, ele foi até a Índia e da Macedônia, desculpa, e da região da Grécia, ele foi até o norte do Egito e tomou conta do Egito. A Palestina estava no meio. Foi uma brincadeira tomar conta da Palestina. Virou só estrada para hordas de guerreiros de Alexandre. Alexandre morre. O reino é dividido em 4. E 2 dos seus generais, desses 4, dividiram um pedaço do reino de Alexandre daquela área entre os que estavam ao norte, que eram os Seleucidas, e ao sul, com base no Egito, na família de Cleópatra, os Ptolomeus, que também passaram a guerrear entre si. E o campo de batalha era a Palestina, e na Palestina o melhor lugar para o campo de batalha era onde hoje é a Jordânia, era Geresa, era Gadara. Tanto é que a cidade ganhou o nome
dos conflitos, 300 anos de briga, de conflito, de dominação, e depois que os Ptolomeus e os Seleucidas foram vencidos pelos romanos, agora era a legião romana, era a política esmagando a alma humana de dia e de noite, sem autodeterminação para nenhum deles, há mais de 300 anos, fazendo vontades ditatoriais, criaram uma cultura de ditatorialidade de tal modo que até o nome da cidade, Gerasa, vem da raiz hebraica da palavra ger, que significa aquele que é o possuído, ou aquele que está sob dominação, aquele que existe sob opressão. Esse é o nome da cidade, são os oprimidos. É a terra de Gerasa, dos que vivem sob essa opressão. O que aconteceu na história acabou dando nome, batizando o lugar, e não apenas batizou o lugar, determinou a atmosfera espiritual do lugar, a ponto que a gente lê aqui no verso 10, que quando Jesus manda os espíritos saírem do homem e perguntou qual é o teu nome, eles disseram, Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Aí o verso 10 diz aqui assim, e rogou-lhe encarecidamente o demônio, os espíritos no homem, esse ser humano possuído por essas forças espirituais, rogou encarecidamente a Jesus que não hoje não mandasse aqueles espíritos. Quem fala é um homem, por isso é um singular, rogou-lhe, foi um indivíduo. Agora, ele fala em nome de uma multidão dentro dele. Rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse, não mandasse eles, todos eles, para fora do país. O conceito de país aqui é diferente do nosso conceito de país ocidental, do nosso conceito de país pós-república, depois da consciência de democracia, era um outro mundo. País aqui era um conjunto cultural que não precisava ser muito grande. Era o que hoje nós determinaríamos como uma província mais fechada, com sua língua, sua cultura, sua história, suas dores, suas frustrações, seus malucos, suas impotências, sua incapacidade de saber o rumo, sua falta de autodeterminação e o vício deles de entregarem o destino de suas vidas a terceiros. Já tinham sido Seleucidas e Ptolomeus durante 300 anos, e agora, por 60 anos, eram os romanos, que eram a força volitiva que determinava quem eles eram, o que eles deveriam querer, o que eles deveriam fazer, o que lhes era concedido e o que não lhes era concedido. E eles tinham naquele homem uma expressão manifesta, metaforizada, simbolizada e encarnada do próprio estado coletivo da região inteira, que era possessa, dominada, controlada, sem autodeterminação, que vivia sob a imposição de terceiros. E aqui o texto diz que esses seres no homem tinham se viciado naquela cultura. Quando Jesus diz, sai, eles disseram, por favor, não nos mandes para fora do país. Não nos mandes para fora do Brasil. Não nos mandes para fora dos Estados Unidos. Não nos mandes para fora da Venezuela. Não nos mandes para fora de Cuba. Não nos mandes para fora da Alemanha. Não nos mandes para fora da Rússia.
Não nos mandes para fora da Ucrânia. Não nos mandes para fora de Israel. Não nos mandes para fora do Irã. Não nos mandes para fora da Coreia do Norte. Não nos mandes para fora da Guatemala. Não nos mandes para fora da Argentina. Como diz o profeta Daniel, cada uma dessas nações tem os seus principados e as suas potestades. Daniel, en passant, ele menciona o principado da Pérsia, o principado da Grécia. Ele descreve os movimentos dos Ptolomeus e dos Seleucidas, descreve Cleópatra, alguns séculos antes dela nascer, e diz que o príncipe de Israel, o principado de Israel, que era Miguel, estava em guerra, enquanto Israel estava no exílio persa, que tinha começado no exílio em Babilônia, agora já estavam sob o domínio persa, no mesmo período de exílio. O que se diz é que havia uma guerra nos céus pela libertação de Israel, que só veio acontecer com o édito do Ciro o Grande, que foi quem concedeu a Israel a permissão para tentar voltar para sua terra natal, o original. E Daniel descreve isso como um conflito de seres alienígenas, extraterrestres, que Ezequiel também descreve a mesma coisa, com aparatos, rodas. São visões inconcebíveis. Para a mente antiga era impossível eles entenderem o que estava acontecendo. Para a nossa mente é chocante, menos do que era para deles. Eles não tinham nenhuma referência para analisar ou avaliar ou medir o que estava acontecendo, mas sabiam que sobre a cabeça deles, numa dimensão ou em várias camadas dimensionais acima, tinha uma guerra espiritual pela alma deles, pela vida deles, pelo futuro deles, pelo destino deles, pela dominação deles. Não nos mandes para fora do país. Não nos mandes para fora do país. O Brasil está vivendo hoje uma situação dessa. E, na minha maneira de ver, eu não vim aqui para brigar com ninguém, estou pregando o Evangelho, segundo eu tenho entendido nos últimos 50 anos. O que nós temos aqui no Brasil, no dia de hoje, é uma grande luta espiritual. De um lado, existem forças da ditatorialidade, da dominação, da anti-expressão livre do povo. São forças de desconstrução institucional, de desconstrução em todos os níveis daquilo que, por exemplo, o apóstolo Paulo chama em Romanos 13 de autoridade, que de fato é a palavra exousia, que define autoridade em geral, não uma pessoa necessariamente, mas o mundo espiritual acima de tudo. A mesma palavra é utilizada em contextos diferentes para designar desde uma autoridade humana, boa ou má, até aquelas manifestações espirituais, como quando em 1 Coríntios 11, Paulo diz aos de Corinto, da igreja, e as mulheres deveriam colocar véu na cabeça, por causa do contexto cultural lá de Corinto, é uma história longa que eu não tenho agora aqui tempo para explicar, e ele diz, por causa dos anjos, ele está fazendo uma alusão direta ao livro de Enoque,
e a Gênesis, no capítulo 6, que diz que os anjos possuíram as filhas dos homens e geraram filhos híbridos com elas. É o eco de Gênesis 6 e do livro de Enoque que repercute nas falas de Paulo e dos demais apóstolos em várias ocasiões. Então, essa ideia de que nós estamos aqui e cercados em níveis, em camadas, em dimensões diferentes por todo tipo de entes e criaturas do bem e do mal, a ponto de que a gente tem aquela ilustração interessante do profeta Eliseu, quando os sírios vieram prendê-lo, vieram de Damasco para prender Eliseu no norte de Israel, onde ele morava, na região de Samaria. E aí, de manhã, quando o dia amanheceu, o servo de Eliseu, Geazi, abriu a porta da casinha onde moravam e viram aquela multidão de exércitos e de escudos e de armas que vieram da Síria para prender o profeta Eliseu, que recebia revelações de Deus e contava para o rei de Israel aonde as emboscadas dos sírios estariam. Era como um GPS humano, o Eliseu. E aí, quando disseram para os sírios que era o Eliseu que dizia quais eram as estratégias deles para pegarem os israelitas, eles resolveram prender Eliseu. E aí, Geazi abriu a porta, viu aquela multidão, aquele brilho dos escudos, das espadas, entrou correndo e disse: olha, Eliseu saiu, olhou na maior calma, virou-se para Geazi. Eu posso até vê-lo dando um leve sorriso, meigo e calmo, e dizendo: Geazi, olha bem, mais, muito mais, são os que estão conosco, Geazi. Muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E pediu ao Senhor que abrisse os olhos de Geazi para que ele visse atrás das linhas inimigas aqueles carros de fogo com os seus cavaleiros, aqueles entes tomados de uma força, de uma energia, de um poder, de uma glória absolutamente indescritível, que estavam ali para cuidar daquele homenzinho e do seu servo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O apóstolo João diz a mesma coisa, diz que o mundo jaz no maligno e que há muitos anticristos desse mundo. Virá a ser descrito um anticristo. Mas antes disso, João diz que a história humana toda está cheia de anticristos. Ela tem sido marcada, nesses 2000 anos, por uma multidão de anticristos. Praticamente quase todos os povos da Terra já tiveram o seu simulacro de anticristo, que são esses seres anti-vida, anti-amor, anti-igualdade, anti-compaixão, anti-misericórdia. São esses seres da dominação, do controle, da imposição, da vitória a qualquer preço. Do tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. São essas forças do vale tudo, aonde pode-se mentir à vontade, o importante é atingir objetivos. Aonde quer que esse espírito esteja presente, aonde quer que a vida humana seja desconsiderada em relação a nível social, a nível econômico, a nível cultural, ou a qualquer que seja a expressão da pessoalidade humana diferenciada dos demais
quem quer que assim seja, é objeto de marginalização, de ostracismo, aonde quer que o espírito seja esse, podendo chegar aos extremos que a gente já viu na humanidade, os extremos de Calígula, os extremos de Nero, que era um anticristo para o apóstolo João no Apocalipse, Domiciano, que também foi um anticristo do ponto de vista de João no Apocalipse, e uma quantidade enorme de soberanos perversos, tanto na história romana como no resto da história humana. Gengis Khan, com seu desejo de dominação, ou mesmo Alexandre o Grande, com aquele narcisismo incontrolável, dominação enorme, tirando e suprimindo a liberdade de expressão dos indivíduos e dos povos, onde quer que isso se manifeste, tenha sido no passado, ou sejam as colonizações contemporâneas que aconteceram durante esses últimos 2000 anos, especialmente do século XVI para cá, que mataram milhões de indígenas na América Latina, que introjetaram um espírito, um complexo de inferioridade, um complexo de pobreza, um complexo de impotência, um complexo de tristeza no continente inteiro, um continente triste, um continente melancólico, um continente com as suas expressões de liberdade sendo totalmente suprimidas numa alternância que não se cansa há séculos. É uma potestade que, no máximo, é interrompida por pequenas alternâncias para depois voltar à mesma repetição. E aqui no Brasil, hoje, nós estamos vivendo, provavelmente, o nosso momento hitleriano. O pior momento que a história humana provavelmente já viu, historicamente testemunhado e com todos os rigores da documentação fotográfica e de filmes, foi o Holocausto dos Judeus na Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial em si, e a ação de Hitler, da SS e dos seus exércitos, praticando as manifestações mais demoníacas que a história humana jamais tinha assistido em termos de desumanização e satanização do olhar humano projetado na direção do pobre. Agora, aqui no Brasil, tudo que a gente tinha até então, até a ditadura, comparado com outras ditaduras, foi horrível. Toda ditadura é um inferno. Mas a nossa, comparada e colocada na escala do inferno de Dante, está longe de ser a camada mais profunda do inferno. A camada mais profunda do inferno, usando Dante como referência, foi o nazismo de Hitler. Depois a gente tem o comunismo de Stalin, com horrores terríveis praticados contra o seu próprio povo, com milhões de mortos impiedosamente. São forças demoníacas tomando conta de um país, no conceito atual de país. E aqui esses demônios dizem: não nos mandes para fora do país, porque a gente está aculturado. Nós já nos habituamos e a gente vê esse aculturamento de principados e potestades com as dimensões culturais da própria nação, do próprio país. Por exemplo, eu poderia dar 30 exemplos, mas eu vou dar só o da Rússia atual, que vem dos czares, durante muitos séculos de dominação czarista, sem nenhuma liberdade e total exploração. Aí vem a Revolução Bolchevique, os czares caem, são mortos, e aí institui-se o comunismo marxista-leninista durante 70 anos, e ele foi virando stalinista, foi virando
dentro do comunismo houve alterações e alterações, e veio a cair e acabar em 1989. E aí a gente olhou para aquilo, eu olhei, sentado numa poltrona, na Califórnia, em Claremont, quando eu morava lá, vendo o muro cair. Ganhei os meus pedaços de pedra do muro de Berlim e disse, graças a Deus, que privilégio ter vivido para ver essa cortina de ferro acabar e ver a nação alemã se reunificar e ver os povos do leste europeu ganharem a sua autonomia existencial coletiva para reaprenderem a sua autodeterminação. Para mim e para todo mundo foi um momento de muita alegria. Aí vamos voltar à Rússia. Aí tem um momento rápido, gorbacheviano, Gorbachev, trouxe aquele alívio. Alguns poucos anos de oxigenação. Mas, estranhamente, a população russa estava tão acostumada, mesmo passando fome nas últimas décadas, mas com o comunismo, que quiseram derrubar o Gorbachev, porque não estavam gostando da democracia. Aí o Yeltsin teve que se levantar, bancar a democracia contra as vontades de uma minoria raivosa que queria reimplantar o comunismo, embora a maioria do povo já não quisesse. E aí deu a impressão de que agora estava tudo solidificado. Era democracia, voto, liberdade, uma sociedade aberta para todo mundo. Aí o Yeltsin resolveu indicar o Putin para ser o candidato dele nas eleições que haveria. E deu toda a força, e como ele era o cara em ascendência, em poder, já estava velho, mas tinha o respeito da maioria, e eu estou falando do Yeltsin, que tomava uma cana violenta. Uma vez que o Putin, indicado por ele, foi eleito, o Putin nunca mais o recebeu, nem atendeu um telefonema dele. Tem um filme aí que vocês devem achar, um documentário, eu creio que é no Netflix, chamado As Testemunhas de Putin, que são os caras que viveram para contar a história dessas traições todas. E vejam só, o Putin não queria mais o comunismo, não há comunismo na União Soviética, mas ele não queria abrir mão da ditatorialidade czarista. E foi o que ele implantou, uma autocracia sem a unção dos czares, mas na intenção de reconstituir o antigo Império Russo. É por isso que a Ucrânia tem que ser trazida, alguns outros povos têm que ser anexados para o velho Império czarista, que já acabou há muito tempo, mas esse é o sonho dele. Por quê? Porque mudou até o sistema, eles hoje se definem de um outro modo, o comunismo acabou, mas o espírito de autocracia, de dominação, de convergência, de controle total, absoluto, não foi embora. Mudaram-se os nomes de batismos, mas os principados, as potestades, continuam presentes no mesmo país, mantendo a mesma cultura, o mesmo espírito, a mesma acomodação, a mesma quietude, a mesma placidez perversa diante do que é imposto a eles e do que, se eles quisessem se rebelar contra, em 2 tempos eles viravam o jogo, mas não tem nem coragem para pensar no assunto. E é assim em vários outros lugares. Você veja os Estados Unidos. Até hoje os Estados Unidos não se libertaram dos principados e potestades da discriminação, do racismo,
que tem um ódio enorme a pretos, a índios, a pobres mexicanos que só servem para mão de obra barata, que abominam seres democratas. Por isso, a guerra civil entre o Norte e o Sul cessou e a vitória conquistada por Abraham Lincoln se estabeleceu e os Estados Unidos ganharam uma bandeira de unificação, mas a desunião está presente até hoje. Entre o Norte, democrata, e o Sul, republicano e ultradireitista, especialmente no que diz respeito à igreja evangélica, o evangelical dos Estados Unidos, incluindo o guarda-chuva todo, que representa um principado racista. Os crentes americanos do Sul são racistas. Pretos continuam a se congregar em congregações de pretos. A ascendência do preto no sul dos Estados Unidos só se dá com base em muito dinheiro ou em muita documentação de elevação acadêmica, e assim mesmo ainda é com o olho virado que o preto se assenta num banco de igreja batista branca no sul dos Estados Unidos, porque o mesmo principado e potestade está presente. O evangelho não adiantou de nada nos Estados Unidos, porque não mudou a cultura, não mudou a mentalidade. Vocês vejam, o Trump era um indivíduo que em qualquer outro momento da história jamais seria escolhido por cristãos para representá-los como presidente dos Estados Unidos. Mas você veja que o sul dos Estados Unidos, conservadoríssimo em tudo, especialmente em questões de natureza sexual e de costumes, houve um áudio do Trump dizendo para uma pessoa como é que ele fazia para pegar tudo que a mulher gostosa, que o negócio era ter dinheiro, que era isso e aquilo, e trair era normal, gravado durante horas, passado no país inteiro, antes das eleições. E o que é que aconteceu? Os evangélicos mudaram o voto? Não. Porque para os evangélicos não importa se o cara é um canalha, um cretino, se ele é um mentiroso, se ele é diabólico nas ações dele, se ele não tem coração. Para os evangélicos não importa, desde que o cara prometa: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Aí eles vão, fazem fila indiana e vão se ajoelhando, liderança por liderança, saem cheios de privilégios, de poderes. A mesma coisa que Constantino fez no quarto século é o que vem sendo repetido nesses últimos 1.700 anos de renovação de principados e potestades que adoram viver no meio da igreja, dominar a igreja, estimular a igreja ao oposto. Não a sabedoria do evangelho, mas a contradição do evangelho praticada em nome de Jesus, em nome de Cristo, como a gente vê hoje esses principados e potestades presentes no Brasil, que não chegaram outro dia, eles vêm crescendo. Eu estou há anos observando a evolução desse fenômeno. Ele vem aumentando, com alguns setbacks, mas depois ele se refaz, até que chega o dia e a hora, quando o inconsciente coletivo se satura daquele espírito, daquelas emissões espirituais que vêm de todos os lados. Entre nós vem desse ódio da igreja, desse espírito discriminatório, desse espírito de separação, desse espírito escatológico de infernização do próximo, presentes há anos, desde praticamente a chegada
dos primeiros missionários aqui, logo, esse espírito foi crescendo, primeiro como complexo de inferioridade, depois como um desejo de poder, que vem aumentando, e já tem pelo menos 45 anos que eu ouço vários evangélicos dizerem: no dia que nós conseguirmos ser a maioria, nós vamos virar esse país ao contrário. E não estão falando de tornar o país melhor, só estão falando em terem os seus próprios ayatolás e a dominação do país posta nas suas mãos, como hoje a gente já vê acontecendo, e a perspectiva de que tente-se fazer com que continue a acontecer, porque há muito mais poder desses principados e potestades a serem absorvidos e encarnados pela Igreja. Não nos mandes para fora do país. A gente gosta de habitar a Igreja evangélica. A gente gosta dessa religião de raiva, de ódio, de uns contra os outros. A gente gosta dessas políticas separatistas. A gente gosta daqueles que erguem muros que Jesus veio para derrubar, como diz Paulo escrevendo aos Efésios. Cristo veio para derrubar todos os muros de separação entre homem e mulher, entre escravos e livres, entre gregos, judeus e etnias. Em Cristo Jesus não há sexismo. Em Cristo Jesus não existe racismo. Em Cristo Jesus não existe arianismo, supremacismo étnico, porque em Cristo todos são um. Todos os que são de Cristo são um em Cristo e desconsideram todas essas coisas contra as quais Jesus morreu, pelas quais Jesus morreu e ressuscitou para que no coração dos seus discípulos, de verdade para valer, essas coisas morressem, acabassem e inexistissem. Mas, ao contrário, principados e potestades reavivam isso. Não é o Espírito Santo que está dando testemunho disso na igreja no Brasil, são demônios